Olá, irmã amada, tudo bem? Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você já está dentro da nossa série Salvação. Então hoje eu quero começar aqui te perguntando, você sabe se toda pessoa que aceita Jesus e o tem como seu Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna? Eu te respondo que sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nos traz em João 3,16. E provavelmente você já escutou essa passagem em algum momento da sua vida. Esta afirmação quer dizer o quê? Quer dizer que Deus nos ama com amor eterno. Tanto amor, irmã, tanto amor, que Ele dispôs a dar o seu único Filho, a mandar Ele para a terra como um homem de carne e osso, assim como eu e você. Mesmo sendo santo, e Ele passou pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados. Sobre o madeiro Ele levou toda a dor do meu e do teu pecado, para que você e eu, estando mortas para o pecado, pudéssemos, irmã, experimentar e viver a justiça. O Filho de Deus carregou sobre si a minha culpa, a tua culpa, os nossos pecados. Mas qual culpa? Qual pecado? A Bíblia nos diz que o pecado é uma grande e deliberada revolta contra o próprio Deus. Naturalmente, resulta na desobediência sobre a sua lei. Jesus nos diz em suas palavras que a lei divina, as principais leis são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem ama, irmão, quem ama não machuca. Quem ama não fere o outro. Quem ama não fere a si mesmo. Nós somos pecadoras, sim, esta é uma realidade. Pecamos tanto por pensamentos, por atitudes, por obras, pecamos por palavras e também pela omissão delas. Pecamos por indiferença à justiça. Pecamos quando simplesmente não enxergamos a maldade. Todas nós cometemos erros e esses erros estragam a minha e a tua vida e nos transformam em escravas do nosso próprio pecado. Se as Escrituras afirmam com muita clareza que todos os seres humanos são pecadores, como em Romanos 3,23, onde Paulo nos escreve que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e ainda em Romanos, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todas nós somos igualmente merecedoras da punição eterna. A retribuição do pecado, você já ouviu até aqui, é a morte. Não importa a religião, não importa a moral, não importa a fé, não importa a nacionalidade. E a morte aqui eu falo no seu sentido mais abrangente. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é desde os tempos que a gente nem conta. As pessoas nascem, crescem e morrem. E nós já deveríamos estar acostumadas com este ciclo. Mas sabe por que a gente não está acostumada com este momento de tristeza e de dor? Porque eu e você fomos feitas para a vida. Nós fomos criadas por Deus para viver na nossa plenitude nele. Nós temos a dádiva de gerar a vida. Você já se deu conta disso? Por isso, enxergamos a morte com estranheza. Ela é uma invasora indesejada. Lembre-se, eu e você fomos criadas para a vida e não para a morte. A morte espiritual, Paulo, em uma de suas cartas a Efésios, diz que Cristo nos deu a vida, estando nós mortas no pecado. O pecado provoca uma separação entre nós e Deus. É isso mesmo, irmã. A morte espiritual é exatamente isso. Uma separação do nosso Criador. Uma separação do Deus Altíssimo. Deus é a única fonte de luz, de todo bem e de toda a vida. E por isso, irmã, ao nos separarmos do Pai por causa do nosso pecado, entramos num estado de morte espiritual e não mais fluímos a vida. A morte eterna, e aqui eu não vou te falar sobre religião, eu quero te falar do evangelho puro e simples. A mentalidade do mundo que eu e você habitamos, ele não suporta a ideia de que haja um castigo eterno. No entanto, as Escrituras nos trazem uma linguagem, mesmo que figurada, real. O inferno
é um lugar real, onde os que não forem salvos estarão eternamente separados de Deus. Mas, irmã amada, esse vídeo não é para gerar tristeza na tua vida. Deus tem uma boa notícia para você. O Evangelho de Cristo é chamado de boa nova, porque a má notícia do pecado no mundo, ela é anulada. Quando nos arrependemos e recebemos pela fé em Cristo, o nosso Salvador. Precisamos de salvação. É isso mesmo. Eu e você precisamos ser salvas. Salvação é a mudança do estado comportamental em que a gente está. Ele é a saída do estado de condenação, onde nós estamos longe de Deus. É a mudança de direção, de propósito, é a mudança de ideia. Conversão é isso, é quando eu converto o meu caminho em direção a Jesus Cristo e me afasto do pecado. A boa nova é que a salvação eterna, ou a salvação da alma, é um grande presente de Deus para você e para mim. A salvação nos é dada pela graça de Deus. Irmã, a graça de Deus é o fator imprescindível da salvação eterna. Não há nada que eu e você possamos fazer, ser ou ter que possa substituí-la. Ela é infalível e cheia do amor de Deus. Nós precisamos da graça do Pai. A graça é mais do que suficiente para salvar e restaurar a cada uma de nós, mulheres. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2, 8 e 9, que fomos salvas por efeito da manifestação da graça de Deus em Cristo. E que não temos participação nisso. Ela é uma dádiva, ela é um presente. Tome isso como realidade na tua vida. Precisamos da salvação e ela só é dada através da graça. E aí tu pode estar te perguntando, mas como eu posso ser salva? E eu vou te trazer 3 pontos principais. Confessa aí, aonde tu estiver, com a tua boca, que Jesus Cristo é o teu Salvador. Que através da morte de Jesus, tu crê no Deus Altíssimo. Crê que Ele morreu e ressuscitou. Confia no Senhor e entrega a Ele o teu caminho. Sim, esse vídeo também é uma chamada para a salvação. Esse vídeo também é uma chamada para que você entenda que não é complicado ser salvo. Para a magnitude dessa decisão e a diferença que isso vai trazer na tua vida, para que tu saia da morte espiritual e da morte eterna. Para a magnitude da vida em Cristo. Além disso, portanto, se você ainda não se arrependeu, eu te convido, onde quer que tu esteja, neste momento em que tu estás acessando esse vídeo, a oferecer a Deus uma oração de arrependimento. Peça a Ele, irmã, peça a Deus hoje que Ele seja o Senhor e Salvador da tua vida. Procure uma igreja, procure um pastor que possa te trazer, irmã, esta realidade, cheia de vida eterna. Irmã, eu sei que a caminhada do dia a dia, ela não é nem um pouco fácil. Nós temos tantas coisas a equilibrar, como casa, trabalho, estudo, filho, marido, família, sogra, sogro. Irmãs, a gente também tem muitas dores, temos perdas, decepções. E eu não conheço a tua história, assim como tu não conheces a minha. Mas eu sirvo a um Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, que te escolheu. E esse Deus, poderoso e altíssimo, quer que tu seja salva. Irmã, eu quero te dizer neste vídeo que você não está sozinha. Não subestime o que Deus pode fazer em você e através de você na caminhada da vida. Eu quero te contar sobre Josué. Josué foi um jovem guerreiro que sucedeu um experiente líder, Moisés. Moisés, nós já ouvimos muito falar. Sim, Moisés foi aquele que era amigo de Deus. Moisés guiou uma nação para a terra prometida. Moisés, através da mão poderosa do Pai, abriu o mar vermelho. Já imaginou ter que suceder um líder como este? Mas Josué recebeu de Deus, mesmo tendo medo, uma grande missão: conduzir o povo até a terra prometida. Josué sentiu medo. Ele guiava um povo ingrato, um povo que reclamava, um povo insatisfeito. Muitas vezes nós somos assim, não somos?
Irmã, mas sabe o que Deus disse para ele? Seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Talvez hoje, irmã, você não enxergue uma direção concreta, uma direção clara. Mas saiba, você não é sozinha. Jesus é contigo. Sabe o que Jesus diz para você nessa tarde? Seja forte e corajosa. Eu estou contigo. Que essa palavra possa ter frutificado no teu coração. Que o Senhor Deus te abençoe ricamente e que você possa fluir vida e vida em abundância. Amém e amém.